Olá, irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus sobre a vida de cada um de vocês. Que bom podermos estar juntos em mais uma ocasião de culto ao Senhor para dar ao nosso Deus a adoração que é devida ao seu santo nome. Me sinto muito grato ao Senhor de estar aqui nesse momento, a fim de ser um instrumento nas mãos do nosso Deus para abençoar a sua vida. E eu desejo de coração que o Senhor esteja guardando, protegendo e abençoando a vida de cada um de vocês e suprindo todas as suas necessidades. Irmãos, antes da gente orar, eu quero apenas compartilhar um versículo bíblico para darmos início a esse nosso momento de culto ao nosso Deus. E o versículo está no Salmo de número 25, o primeiro versículo, que diz o seguinte: A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Versículo 1 e primeira parte do versículo 2. A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Que possamos expressar nessa noite ao nosso Deus a nossa total confiança nele. Que possamos declarar ao Senhor com sinceridade de coração que Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança, a nossa esperança está no Senhor e de que sobre Ele nós depositamos todas as nossas expectativas. Vamos ao Senhor em oração agora. Pai bendito, Deus eterno, Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas nesta noite, nós rendemos louvores a Ti, Senhor, nós declaramos que o Senhor é o dono das nossas vidas por meio do sacrifício do Senhor Jesus. Ó Deus, e Te louvamos por esta obra redentora, Te louvamos por este sacrifício perfeito que o Senhor Jesus Cristo derramando o Seu sangue ali no Calvário, entregando a Sua vida, nos trouxe paz contigo, nos trouxe justificação, mudança de vida, ó Deus amado, e nós Te louvamos, Senhor, porque cremos que, ó Deus amado, tudo isso foi por amor, foi fruto da Tua graça, do Teu favor que nós não merecemos. E estamos aqui nesta noite, Deus, para declarar isso ao Senhor, nossa gratidão, expressar nossas ações de graças, nossos louvores ao Teu nome, porque, Senhor Deus, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E quando pensamos, Pai, naquilo que o Senhor tem feito por nós, a nossa alma se dilata, Senhor, em gratidão por tão grandiosa salvação recebida, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Te damos louvores, Senhor. Entregamos a Ti nossas canções, nossa oração, nossa devoção, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos amou ao ponto de dar o Seu único Filho para morrer numa cruz por nós. E não somente isso, através do Teu Espírito Santo, o Senhor nos convenceu do nosso pecado, da justiça, do juízo, e através da pregação do Evangelho, o Senhor levou os nossos corações a se arrependerem e a depositarem fé no Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por Tua obra maravilhosa de redenção em nossas vidas e pela certeza que temos sobre a Tua palavra e Suas promessas que nos dizem que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor há de completá-la até o dia de Cristo. Ó Deus, louvado seja o Teu nome por isso, louvado seja o Teu nome porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, ó Deus, suprido nossas necessidades, e nós estamos aqui, Senhor Deus, agora, eu e meus irmãos em seus lares, onde quer que eles estejam, Senhor, acompanhando, Senhor Deus, esta ministração e essa transmissão, que eles possam ser muito abençoados, tocados pela Tua palavra, fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, e que todos possamos estar, Pai, entregando ao Senhor nesta noite louvor, honra, glória e adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor, irmãos. Aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia.
Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Adora o Senhor. Que você possa sentir a presença do Senhor na tua casa, que o Espírito Santo possa tocar na tua vida, que o Senhor possa te visitar nesta noite. Aleluia. Toda honra, glória, louvor seja dado ao Senhor. Eu quero que você cante comigo assim. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Digno de honra, de glória, de louvor, de adoração seja o nosso Deus. Aleluia.
Vitorioso és, na tempestade estás. Deus está no controle de tudo. A palavra fala que não cai uma folha do céu se o Senhor não permitir. Não se preocupe, Ele está no controle. Na verdade, Ele sempre esteve no controle. Isso é a nossa riqueza que nós temos. O Senhor nos garante isso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O Senhor Jesus falava isso. Fala hoje nessa noite. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, imutável és. O Senhor é imutável, poderoso. O Senhor está aqui nessa noite. Declara isso. O Senhor vem me visitar nessa noite. Faça com que a minha boca não louve ao Senhor só dos lábios, mas louve ao Senhor com o coração, com a alma. Como um trovão. Aleluia. Glória a Deus. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão,
teu trono acima está. Teu nome imutável és, imutável és. Jesus, te adoramos nessa noite, nos prostramos nessa noite. Recebe toda a honra, recebe toda a glória, todo louvor, toda adoração. Que suba ao Senhor essa adoração como aroma suave às tuas narinas, Pai. Oh, aleluia. Sinta a presença do Senhor nessa noite, querido. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Tu és inigualável, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és majestoso, Tu és Deus forte, Deus conosco, incomparável Deus. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Vitorioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, imutável é. Aleluia. Como é bom adorar o Senhor, como é bom glorificar o seu nome, exaltá-lo, independente das circunstâncias, independente do que você está passando, que nós estamos passando. Mas o tempo é o Senhor que diz, o tempo é o Senhor que determina. Amém? Glória a Deus. Irmãos, enquanto iremos cantar a próxima música, iremos dedicar os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor, para a manutenção, que tudo isso tem um custo, né? A obra do Senhor. E faz isso com alegria, tá? Devolve ao Senhor a parte. Amém? Glória a Deus. Tem a conta aí abaixo, a conta da igreja, está aí no link abaixo. Você faz uma transferência, depósito, ou se você preferir, tem os diáconos da igreja que estão responsáveis sobre isso, tá? Faz isso com alegria. Amém? Glória a Deus. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos para te adorar, Senhor. Aleluia. E louvores, aleluia. Glória a Deus. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro além de ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro além de ti. Digno de glória e louvor. Levanta tua mão. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro além de ti. Porque grande és tu,
maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro, Senhor, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, não há, Senhor, não há outro além de ti. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. O nosso Deus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Continuemos expressando a Deus a nossa gratidão. Continuemos louvando ao nome do Senhor, a despeito das circunstâncias, independentemente do que possa nos acontecer. Nós precisamos continuar louvando ao Senhor, irmãos, porque o nosso louvor não está limitado às circunstâncias. É claro que podemos e temos diante do Senhor espaço e permissão para lamentarmos, expressarmos ao nosso Deus a nossa dor, podemos chorar aos pés do nosso Senhor, mas mesmo o nosso choro e o nosso lamento deve fluir em louvor ao Senhor e em gratidão também. Então, é justamente aquele sacrifício de louvor em que nós colocamos diante do Senhor a nossa gratidão por Ele nos fortalecer e o nosso reconhecimento de que Ele é perfeito, Ele é sábio, a vontade do Senhor é soberana, Ele está no controle sobre todas as coisas, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é amoroso, é misericordioso, é justo, é reto, é perfeito e que, portanto, continuemos cantando louvores ao nome do Senhor, em nome de Jesus. E, irmãos, além de louvarmos ao nosso Deus, nós devemos continuar orando muito, orando com fé, orando com profundidade, orando e não apenas por nós, não apenas colocando diante do Senhor as nossas necessidades, mas também orando uns pelos outros, intercedendo. Precisamos continuar intercedendo pela obra da evangelização, pelas missões mundiais, pelos missionários. Precisamos continuar orando pela conversão dos povos não alcançados, continuar orando pela igreja perseguida, continuar orando pelo avanço do Evangelho, pela edificação do reino do Senhor, orando pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, orando pelas autoridades constituídas. Precisamos continuar orando pelos profissionais de saúde e por todos aqueles que estão engajados na luta contra o coronavírus. Precisamos orar por aqueles que estão debilitados, estão, infectados com essa doença, para que o Senhor lhes dê alívio, para que o Senhor entre com sua providência de cura e de restauração. Irmãos, precisamos orar pela nossa igreja local, pela nossa comunidade, pelos nossos irmãos queridos, pedindo que o Senhor esteja fortalecendo a fé de cada um, abençoando cada um com a sua graça, abençoando com provisão, com saúde, com crescimento espiritual, com fortalecimento na fé. Precisamos continuar engajados com uma vida de oração, como intercessores. E eu convido você, nesse instante, para unir-se comigo em oração, para estarmos juntos agora, intercedendo, colocando diante do Senhor as nossas vidas, colocando diante do Senhor as vidas uns dos outros em nome de Jesus. Diante dessas
dicas, dessas opções e indicações de oração, de intercessão que eu compartilhei com vocês e outras tantas que vocês tenham, pessoas que lhes pediram oração, que compartilharam suas necessidades. Estejamos orando agora, coloquemos diante do Senhor estas situações, vamos fazer um clamor, vamos fazer um momento agora de oração ao Senhor, confiando, irmãos, confiando que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo, acima de tudo quanto nós pedimos e pensamos. Vamos orar crendo que o nosso Deus, como está escrito na sua palavra, Ele é poderoso para ouvir a oração do justo. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, porque Deus é o Todo-Poderoso, irmãos, e Ele está atento às nossas orações. Nós podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor, através das nossas orações, para que Ele mude a história, para que Ele mude a realidade. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor agora, em nome de Jesus. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos senhores e Rei dos reis, ó Senhor, nós temos esta consciência que quebranta o nosso coração e nos enche também de santo temor e tremor, de que estamos diante do Senhor dos senhores e Rei dos reis, do autor da vida, do Criador dos céus e da terra. Deus, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Não há nada que seja difícil para o Senhor, não há nada impossível para o Senhor. Ó Deus amado, então quando nós colocamos diante do Senhor a situação do mundo nos dias de hoje, essa pandemia, todos os problemas políticos, econômicos, na área de saúde, que essa pandemia tem trazido para a humanidade, Senhor Deus, olhamos para esse problema e percebemos como ele é grande para nós, como ele é difícil para ser solucionado por nós, mas Deus, esse problema, essa pandemia, nada é diante do Teu poder, nada é diante da Tua palavra. Basta, Senhor Deus, que o Senhor dê voz de comando, basta que o Senhor determine e, ó Deus amado, esse cenário pode mudar de um dia para o outro, se assim for da Tua vontade. Deus amado, é por isso que o Teu povo, Senhor Deus, se coloca diante de Ti em oração agora, Pai, para expressar a nossa convicção e a nossa fé de que o Senhor é maior do que todo este cenário de dificuldades e problemas, Pai. Portanto, em nome de Jesus, seja propício a nós, seja propício, Pai amado, a Tua igreja, que ore e que busque a Tua face nesse instante. Clamamos a Ti por Tua intervenção, por Teus milagres, por Tua graça, por Tua misericórdia, Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo, Deus amado, por todas estas necessidades que introdutoriamente foram compartilhadas. Clamamos, ó Deus amado, pelo avanço do Evangelho. Clamamos pela edificação do Teu reino, clamamos, ó Deus amado, que o Senhor faça com que o poderoso Evangelho do Senhor, ó Deus, continue ultrapassando as fronteiras, avançando o território, a fim de que pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações, ó Deus, se rendam ao senhorio de Cristo, crendo em Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor abençoe a igreja perseguida e fortaleça Teus servos que hoje sofrem por causa do Evangelho e sofrem perseguição. Clamamos, ó Deus, pelos missionários no mundo inteiro, para que o Senhor os capacite e faça provisão na vida deles. Clamamos pelas autoridades que foram constituídas em nossa nação, para que o Senhor use essas autoridades e lhes dê sabedoria, ó Deus, e lhes dê compromisso com o bem-estar da nação. Deus, clamamos, Pai, por aqueles que estão na linha de frente, lutando contra o coronavírus, pelos profissionais de saúde, pelos médicos, enfermeiros e tantos outros, Pai, que estão engajados, ó Deus amado, em buscar, Senhor Deus, amenizar essa a dor daqueles que sofrem, em resolver, ó Deus amado,
essas questões que esse vírus trouxe, Pai amado, que tem trazido tanta complicação. Sim, Deus, nós clamamos por uma vacina, nós clamamos por medicamentos, ó Deus amado, que sejam eficazes contra este vírus. E Deus, também nós oramos por nossa igreja local, clamamos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos, pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, sobre os nossos queridos, sobre cada criança, pré-adolescente, junior, adolescente, jovem, adulto. Ó Deus, abençoa, Senhor Deus, os cônjuges, abençoa, Senhor Deus, as famílias, abençoa, Pai amado, cada um dos Teus filhos com saúde, saúde física, saúde emocional, mental, saúde espiritual, Senhor. Fortaleça Teu povo com a Tua graça, encha cada um agora, Pai amado, com Teu Espírito Santo, e que em nome de Jesus, Pai, sob a luz direcionadora da Tua palavra, Teu povo possa continuar caminhando firme na fé, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos, eu chamo a atenção de vocês agora para que possamos juntos estar refletindo na palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade à nossa série de pregações na carta escrita por Tiago. O nome da nossa série é Fé Autêntica e hoje nós vamos estar nos debruçando sobre o capítulo 2 dessa carta, no versículo 1 ao versículo 13, estaremos compartilhando e expondo essa passagem. Peço que você abra sua Bíblia, portanto, na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo do 1 ao 13. E nós vamos falar sobre imparcialidade, né? É justamente a palavra que resume todo o conteúdo que nós vamos compartilhar na noite de hoje. E a carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13, nós lemos o seguinte: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? E não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Irmãos,
Nós chegamos aqui no capítulo 2 da carta de Tiago e, assim como nós temos refletido nas últimas ministrações que fazem parte desta série Fé Autêntica, nós estamos em busca da fé autêntica. Nós estamos em busca da fé verdadeira, do cristianismo bíblico, da fé que é legitimada pela palavra de Deus. Estamos em busca dos princípios antigos da fé cristã, mas que são de excelente qualidade e de fundamental importância, queridos, para aqueles que professam, portanto, serem verdadeiramente cristãos. E Tiago, nesse sentido, ele é bastante prático e ele é direto ao ponto. É a forma como nós podemos perceber a maneira como Tiago escreveu esta carta, essencialmente muito direto, muito prático. E Tiago, portanto, ele assume o Evangelho e ele vai direto às implicações do Evangelho na vida do cristão, revelando, portanto, como será na prática a vida daqueles que creem no Evangelho. Ou seja, como devem viver aqueles que professam ser cristãos, aqueles que professam crer em Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Então, as perguntas que Tiago certamente ele elaborou e que foram fundamentais para escrever esta carta, foram perguntas como: que tipo de pessoa o cristianismo deve produzir? Que tipo de igreja e que tipo de comunidade de fé aqueles que creem em Jesus devem ser? Que tipo de igreja a fé verdadeira em Cristo deve produzir, deve gerar? E Tiago, queridos, ele nos fala justamente que a fé cristã, ela formará pessoas, ela construirá o caráter e a identidade de igrejas caracterizadas pela imparcialidade, pela equidade, pela justiça, pela retidão. E é justamente isso que ele fala nestes versículos que iniciam o capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13. Portanto, queridos, à luz dessa passagem, nós podemos declarar que o cristão precisa hastear a bandeira da imparcialidade. Jamais deverá existir no coração e na comunhão dos cristãos a aceitação por qualquer atitude de parcialidade, de acepção de pessoas, de favoritismo, porque isto não combina com a mensagem cristã. Isso é antagônico ao cristianismo bíblico. O cristão, ele deve agir com imparcialidade, e o cristão verdadeiro, ele se propõe a fazer isso, ele age sem fazer acepção de pessoas. Agir com imparcialidade é, portanto, agir sem preconceito racial, ou seja, ele não olha se é preto, se é branco, se é amarelo, ele age sem preconceito sexual, ou seja, o cristão, ele não pode ser nem machista e nem feminista. Ele também age sem preconceito religioso, ele não desdenha, ele não revida, ele não persegue os que são de outra fé ou os que não possuem fé alguma. Antes ele ama, ele faz o bem, ele intercede pelos que o perseguem e ele evangeliza, ele proclama o evangelho no intuito de que Deus atue no coração e na mente dos pecadores inconversos para que eles creiam em Jesus, para que eles sejam salvos.
E o cristão também, por causa da imparcialidade, ele age sem preconceito social. Ou seja, ele não faz a diferença se o outro é rico, se é pobre, se é um erudito, se é uma pessoa sem instrução. Enfim, o cristão, ele deve buscar ser imparcial, agir sem fazer acepção de pessoas, sem favoritismo. Irmãos, o texto que nós lemos, portanto, adverte justamente contra o problema chamado acepção de pessoas, que é tratar os outros com desigualdade, com parcialidade, fazendo acepção de pessoas, com favoritismo, rejeitando uns e preferindo outros. E no texto em que nós lemos, no versículo 1 já, Tiago, ele afirma que acepção de pessoas não é coisa de cristão. Repito, acepção de pessoas não é coisa de cristãos. A fé cristã, ela não coaduna com o favoritismo, com a parcialidade, com a prática da acepção de pessoas. E o significado exato da frase aqui, introdutória, no versículo 1 é: se assim fazemos, não somos realmente cristãos. Se fazemos acepção de pessoas, se temos posturas de favoritismo, de parcialidade, não somos realmente cristãos. Mas por quê? Porque a parcialidade e o favoritismo, a acepção de pessoas é tão grave assim, ao ponto de dizermos que não é coisa de cristão. Queridos, com base nessa passagem, eu quero trazer justamente 3 razões pelas quais nós devemos ser imparciais, nós devemos ser justos, nós devemos ser retos em nosso comportamento, nós devemos ter equidade em nossas relações pessoais. Primeiro, queridos, acepção não é coisa de cristão, ou parcialidade não é coisa de crente, não é coisa de cristão de verdade, porque a acepção de pessoas não se harmoniza com o caráter glorioso de Cristo. A acepção de pessoas não se harmoniza com o caráter glorioso do nosso Senhor Jesus. Deixe-me ler mais uma vez aqui o versículo 1, que diz o seguinte: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. A versão Almeida atualizada vai falar em acepção de pessoas. A NVI, nova versão internacional, traduz como tratando-as com favoritismo. Todas essas versões dizem a mesma coisa. E, queridos, Tiago e o restante do Novo Testamento revelam que o que deve motivar o cristão a praticar a imparcialidade, a praticar a justiça, a praticar a misericórdia, a praticar a equidade é a glória de Deus. O cristão não pode fazer acepção de pessoas porque está em jogo a glória de Cristo, e pelo desejo de glorificar a Cristo, de evidenciar a glória de Cristo, ele age de uma maneira imparcial. O Senhor a quem nós servimos, amados, Ele é glorioso. A sua glória, ela é percebida através da perfeição da criação, mas também através das suas atitudes de amor e de compaixão para com tudo e com todos que Ele mesmo criou. Nós somos criados, amados irmãos, para esse mesmo tipo de ação gloriosa. Nós somos criados para as boas obras, e toda vez que nós agimos com atos de justiça, toda vez que nós agimos com atos de misericórdia, toda vez que nós agimos com equidade, com imparcialidade, sem olhar a quem, Jesus Cristo recebe a glória. A glória, portanto, de Cristo, ela é mais bem expressada na vida da igreja e na vida dos cristãos, quando os irmãos se unem em amor para pregar e praticar atos de justiça, atos de misericórdia.
Portanto, queridos, a parcialidade, o favoritismo, a acepção de pessoas, essa prática de rejeitar a uns enquanto se aceita outros de maneira baseada em motivações incorretas, isso não se harmoniza com Cristo. Em João capítulo 1, versículo 14, nos diz que, nós lemos ali que Cristo ele é perfeito. O texto diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo é perfeito, Ele é glorioso. Jesus não fazia acepção de pessoas, até mesmo os inimigos do Senhor Jesus reconheceram isso. Quer ver? Olha lá Mateus capítulo 22, versículo 16. Um grupo de pessoas chegou para testar Jesus e encontrar algum erro em suas palavras. E uma dessas pessoas que estava ali para fazer isso, disse o seguinte para Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. O Senhor Jesus não olhava a aparência exterior, Ele olhava para o coração. Ele não se impressionava com a riqueza, nem mesmo com a condição social. Jesus olhava para o coração. Ele conhece o ser humano na profundidade do seu ser. Pensando justamente nisso, refletindo sobre essa parte desse texto de Tiago, o comentarista Warren Wiersbe, ele escreveu o seguinte, a respeito da maneira com que Jesus tratava as pessoas. Ele escreveu: mesmo não aprovando seus pecados, Jesus era amigo dos pecadores. Não era a transigência, mas sim a compaixão que o levava a receber tais pessoas de braços abertos e a perdoá-las quando criam nele. Queridos, a parcialidade, a acepção de pessoas não se harmoniza com Jesus Cristo, porque Ele não fazia esse tipo de distinção com base nas aparências. Então, Jesus ele teve compaixão de todos os que a Ele vieram. Assim, portanto, nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós devemos antes buscar a imparcialidade, a justiça, a misericórdia para com todos, por causa do caráter glorioso do Senhor Jesus. Amém? Mas seguindo, queridos, adiante, nós encontramos aqui a segunda razão pela qual o cristão não deve ser parcial. Ele deve ser imparcial, não deve ser parcial. Não deve tratar as pessoas com favoritismo, não deve tratar as pessoas com acepção. E a segunda razão é porque a acepção de pessoas ela é fruto de critérios e motivações erradas. Nos versículos 2 e 3, nós encontramos aqui uma suposição feita por Tiago. Ele ilustra com essa suposição uma espécie de tratamento VIP que era dado a ricos em detrimento do tratamento que era dado aos pobres. Então ele coloca a situação da seguinte forma, ele pinta o seguinte cenário. Se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre, muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo, você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você, fique aí em pé, ou então sente-se aqui abaixo do estrado dos meus pés. Tiago, ele apresenta essa possibilidade, e no versículo 4, o autor vai dizer que essa distinção, essa maneira diferente de tratar as pessoas com base na sua condição social, identificava que aquelas pessoas, aqueles irmãos estavam tratando os outros, julgando as pessoas com critérios errados.
Ou seja, estavam baseando seu juízo de valor sobre as pessoas em motivações erradas, em motivações orgulhosas, egoístas, pensando provavelmente no benefício pessoal que elas poderiam ter com base no tratamento que elas estavam dando àquelas pessoas. Tratando os ricos de uma maneira melhor do que a maneira que os pobres eram tratados, possivelmente imaginando que seriam beneficiados, que teriam algum tipo de lucro, de vantagem nesse tipo de tratamento. E Tiago vai dizer que esse é um juízo de valor errado, equivocado, anticristão, anti-evangélico. Porque eles estavam assim, julgando os outros, fazendo juízo de valor dos outros com base na aparência das pessoas e não na essência das pessoas. Eles estavam fazendo o seu juízo de valor a respeito do outro com base no ter e não no ser, com base nos valores materiais e não nos valores espirituais. E isso resulta, querido, segundo Tiago, em discriminação, em tratamento desigual, em favoritismo, em acepção de pessoas, em 2 pesos e 2 medidas, e isso é errado. Tiago, portanto, repreende aqueles irmãos, mostrando que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, não cometeu esse tipo de atitude para conosco. Ele vai dizer, olha, muitos de vocês são pobres, o Senhor salvou pessoas de baixa renda, o Senhor alcançou com o seu evangelho, o Senhor não fez esse tipo de acepção. Muitos de vocês, Tiago vai dizer, são pessoas de baixa renda, são pobres, e o Senhor os alcançou com a sua graça. E na verdade, se Ele alcança o rico, é por causa da sua graça. Se Ele alcança o pobre, é por causa da sua graça, porque ninguém é digno, ninguém merece a salvação. A salvação é fruto da graça de Deus, como Paulo escreveu dizendo, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E meus amados, Tiago ainda vai dizer nessa repreensão àqueles irmãos que esse comportamento deles era inadequado e além disso era incoerente, completamente, porque além de incompatível com a fé cristã, em nada, inclusive, estava trazendo benefícios, porque se eles estavam buscando algum tipo de benefício egoísta, algum benefício próprio com esse tipo de atitude, nem isso eles estavam conseguindo. Porque o versículo 6 e o versículo 7, Tiago vai dizer, no entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? E não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Tiago está dizendo, olha, vocês estão tratando aí os pobres, depreciando, desprezando, enquanto vocês ficam colocando tapetes vermelhos para os ricos, fazendo essa distinção, cometendo esse tipo de favoritismo, de acepção de pessoas. É como se Tiago estivesse dizendo, caiam na real. São os ricos que estão oprimindo vocês, que estão explorando vocês, que estão levando vocês às prisões e que estão blasfemando o nome de Deus, que estão perseguindo a igreja do Senhor. Mas, queridos, independentemente disso, mesmo que eles estivessem sendo beneficiados por esse tratamento especial dado aos ricos, seria errado da mesma forma. O fato é que Deus, Ele desconsidera, queridos, as diferenças sociais. Isso não é importante para o Senhor se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre. Os ricos e os pobres são iguais perante Deus. Nós precisamos lembrar, queridos, que, inclusive como Tiago escreve, que é possível ser pobre nesse mundo e ser rico no porvir. Ao mesmo tempo que é possível ser rico neste mundo e ser pobre no porvir. Tudo depende da nossa atitude em relação ao Senhor Jesus Cristo.
As promessas do reino de Deus, elas são para os que amam ao Senhor, como vemos no versículo 5. Não para os que amam este mundo e as suas riquezas. E finalmente, nós não devemos tratar os outros com acepção de pessoas, com favoritismo, porque a acepção de pessoas, o favoritismo, a parcialidade é um pecado contra Deus. É uma transgressão contra a lei de Deus, contra a palavra do Senhor. Tiago diz isso nos versículos 8 e 9. Podemos ler agora, acompanhe. Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, que lê esta, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Queridos, nós cristãos estamos subordinados à lei do amor, que é a lei do reino, a lei real, a lei régia. E por que amar ao próximo como a si mesmo é a lei régia, é a lei real, é a lei do reino? Porque esta é a lei válida, é a lei principal no reino de Deus. Todo aquele que faz parte do reino de Deus por meio da sua fé no rei desse reino precisa viver, queridos, sob a direção desta lei maior, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Queridos, esta lei do amor é a lei do reino, lei real, lei régia, porque o seu autor, quem ordenou essa lei, é o Rei Supremo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei das Nações, o Deus Todo-Poderoso. E além disso, a lei do amor é a lei real, é a lei do reino, é a lei régia, porque esta lei do amor, ela inclui todas as outras leis, ela abrange todas as outras leis. Todas as outras leis estão subordinadas à lei do amor. A lei do amor, ela resume toda a lei. Ou seja, o que nós lemos aqui no versículo 10, queridos, é que esse verso mostra que a acepção de pessoas, ela não era um erro, portanto, insignificante, não era um errinho, mas uma transgressão grave diante de Deus. Porque favoritismo, parcialidade, acepção de pessoas leva o indivíduo a desobedecer toda a lei de Deus. Porque se a parcialidade leva uma pessoa a transgredir a lei do amor, então essa pessoa acaba transgredindo toda a lei. Vejamos o que nos dizem os versos 10 e 11. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. E assim, queridos, o que Tiago está dizendo é, se a lei do amor, ela abrange, portanto, todos os 10 mandamentos, porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai cumprir o que nos 10 mandamentos se refere a uma atitude direta para com Deus. Você não vai usar o nome de Deus em vão, você não vai cometer idolatria, você vai, portanto, conservar um dia de descanso em Deus, de deleite em Deus para adoração, o dia do Senhor. E você também, querido, se você ama o próximo, como você ama a si mesmo, você não vai adulterar, você não vai matar, você não vai cobiçar o que é do outro, enfim, todos os 10 mandamentos, todos os mandamentos da Bíblia se condensam e são resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Portanto, se você falha em amar o próximo, agindo com imparcialidade, você está desobedecendo toda a lei. E concluindo, queridos, chegamos ao versículo 12, que é uma conclusão feita pelo próprio Tiago. Por isso ele inicia
o versículo 12 dizendo assim. Ou seja, é uma conclusão, ele vai trazer aqui as implicações, portanto, conclusivas de tudo que ele tem dito sobre ser imparcial e sobre o problema da acepção de pessoas. Assim, diz Tiago, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Irmãos, nós devemos amar, não apenas em palavras, mas também em palavras e em ações. Não agindo com parcialidade, com favoritismo, com acepção de pessoas, porque nós seremos julgados pela lei da liberdade. E por que lei da liberdade? Qual o sentido desse nome, lei da liberdade? Queridos, a lei da liberdade tem a ver com a obediência espontânea. Não meramente uma obediência fundamentada em regras. Não uma obediência legalista, ritualista, mecânica. Não uma obediência para conseguir de Deus alguma coisa, mas uma obediência porque já conseguimos de Deus a salvação. Ou seja, a lei é a lei da liberdade porque não é uma obediência baseada em cumprimento legalista de regras, mas em uma decisão do coração em obedecer livremente ao Senhor. Ou seja, esta lei é a lei da liberdade porque é a lei da graça, firmada na obra redentora do Senhor Jesus. Onde o que está em voga, queridos, aqui, não é obedecer para ser livre, mas sim ser livre para obedecer. Por outro lado, o versículo 13 diz que Deus não terá misericórdia, irmãos, no dia do juízo, de quem não tiver misericórdia do próximo, de quem não tratar o próximo com justiça, com equidade, com misericórdia, com amor. Olha o versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago diz aqui, queridos, que o cristão deve ser misericordioso, deve ser gracioso, deve tratar os outros com benevolência, com benignidade, com bondade. Pois ele, o cristão, será julgado se agir assim. Né? Ou seja, aqueles que não agirem assim, receberão sobre si o castigo do Senhor. Tiago, ele não está sugerindo, é claro, irmãos, que a misericórdia conquista a aprovação de Deus. Não, de maneira alguma. Tiago, ele não está dizendo que a misericórdia compra a salvação. Eu vou agir com misericórdia para conquistar a salvação, para que Deus me salve. Não. Tiago, ele sabe que todo aquele que é nascido de Deus pratica obras de justiça e de misericórdia. Os misericordiosos, eles obterão misericórdia porque eles são filhos de Deus e a eles pertencem o reino de Deus. Ou seja, eu devo agir com misericórdia não para ser salvo, mas porque já sou salvo, porque já fui alcançado pelo Evangelho de Deus e já me rendi a Cristo e o recebi como Senhor e Salvador da sua vida, porque o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, provocou fé e arrependimento em meu coração e por isso hoje eu sou uma nova criatura. Ou seja, tudo isso é graça e misericórdia de Deus sobre a minha vida. E se hoje eu posso agir e devo agir com misericórdia para com o meu próximo, não é para ser salvo, é porque eu já sou salvo. É porque eu já fui alcançado pelo Evangelho de Cristo. Então, a misericórdia não compra a salvação, mas ela comprova a salvação. Não compra, mas comprova a salvação. Então, queridos, o que o texto nos diz aqui, de maneira muito solene, é que Deus não terá misericórdia de quem pratica a acepção de pessoas no dia do juízo. Sabe por quê? Porque esta ausência de misericórdia é suficiente prova de que essa pessoa
não foi salva por Jesus, não creu em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo, porque Jesus livrará do juízo aqueles que Ele salvou e que provam e comprovam essa salvação, tratando o próximo com amor, sem acepção, sem favoritismo, sem parcialidade, mas sendo imparciais. Imparcialmente misericordiosos, justos, amorosos, bondosos. E eu finalizo assim, queridos, com uma frase de Warren Wiersbe, cito-o novamente, onde ele dá uma dica de um teste que comprova a legitimidade, a autenticidade da nossa fé. Ele escreveu: um dos testes da autenticidade da nossa fé é a maneira como tratamos as outras pessoas. A maneira como nós tratamos as outras pessoas, indistintamente, sem favoritismo, é uma prova de que nós somos realmente salvos. Uma prova. Que Deus em Cristo nos abençoe, para a glória e louvor do seu santo nome. Em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor dos senhores e Rei dos reis, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, me alegro em Ti, reconhecendo o Senhor como Salvador da minha vida, como Senhor da minha história. E eu venho a Ti, Senhor Deus, clamar por Tua misericórdia e graça sobre mim, para que eu consiga, pela Tua graça, Pai, viver de modo, Senhor Deus, a comprovar a Tua salvação em mim. Reconheço, ó Deus, as minhas indignidades e assim desejo também, Pai amado, que cada um dos Teus filhos que agora buscam a Tua face em oração se quebrantem diante da Tua presença, Senhor, se arrependam dos seus pecados e clamem por Tua graça. Ó Deus amado, favoreça-nos com a graça de podermos viver, ó Deus amado, de maneira digna do Evangelho, a expressar uma fé autêntica que, ó Deus, se comprova através da maneira como nós tratamos as pessoas. A maneira como nós tratamos os outros, Senhor Deus, é um teste, sim. Um teste se a nossa fé é autêntica ou não. Se tratamos com amor ou com indiferença, com imparcialidade ou com parcialidade. Que o Senhor nos alcance com a Sua graça, que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida que Te agrade e a expressarmos e exalarmos o perfume do Senhor por onde passarmos, amando o próximo. Ó Deus, assim como o Senhor nos amou, em nome de Jesus. Amém. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer.
dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, amanhã e sempre. Todos dizem amém.